Deus Pai, Criador dos céus e da terra, diante de Ti, Senhor, estou para gravar mais esta mensagem. Vamos falar hoje de algo que o homem tentou experimentar, o Teu Filho amado, sobre uma mulher adúltera, e saíram todos envergonhados de diante da face do Senhor. Estamos aqui hoje para falar deste assunto. Pedimos que o Senhor possa estar nos concedendo formas para explicar este assunto de uma maneira que aqueles que ouvirem possam entender e tirar proveito para a sua caminhada enquanto está aqui neste mundo. Nós nos colocamos, Senhor, a teu dispor para realizar mais esse trabalho nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos falar hoje da mulher adúltera, que está no Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11, que diz o seguinte: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio adultério, no próprio ato do adultério. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que diz? Isto dizia eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então é algo bem direto, ali com a intenção de querer acusar Jesus em alguma coisa referente à lei de Moisés, e não sabendo eles que Jesus sempre foi e sempre será maior do que Moisés. Porque Jesus, ele veio no seu estado totalmente santo, nunca cometeu pecado, a ponto de ser o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. E Moisés, quando Deus deu a incumbência a ele para ir lá no Egito retirar o povo,
Moisés era um criminoso, ele era um assassino, tinha matado um egípcio. E Jesus, ele nunca matou ninguém. Ele veio num ato muito mais excelente, que ele veio para nos livrar da morte e a morte eterna. E o povo que entre parentes se apresenta como religioso, eles não conseguem entender esses segredos espirituais. E quando nós nos deparamos com esta situação, nós nos vemos na figura daquela mulher que foi apanhada em adultério. E interessante que ele veio para nos salvar também, não foi isso apenas aquela mulher. Mas tem detalhes muito interessantes aqui nesse texto, que se nós prestarmos atenção, nós vamos compreender o grande benefício que Jesus veio trazer para o homem que cresce. Então, voltando ao texto lido, porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Era um momento porque todo lugar que ele estava tinha sempre uma multidão. Até mesmo na casa dele, os seus próprios irmãos eram aqueles que o censuravam o tempo todo. Tinham, com certeza, a inveja dele. E por que ele ia para o monte? Que era um momento que ele tinha mais para separar, para falar direto com o Pai. É igual nas nossas casas, o nosso quarto ele pode representar esse Monte das Oliveiras. Quando nós entramos para o nosso quarto, e fechamos a porta e começamos a falar em secreto com Deus, ele em secreto vai nos ouvir e vai também nos responder. Então ele se afastava para o Monte das Oliveiras, era um momento de intimidade com o Pai, o Criador. E interessante que ele voltava, porque Jesus foi o maior evangelizador que apareceu na Terra. Por que ele ia nesse templo? Porque ali acumulava uma porção de gente e ele precisava de divulgar o evangelho do reino dos céus. E ali era uma oportunidade que ele tinha. Então, pela manhã, cedo, tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, quer dizer, o povo ia para aprender, coisa que está faltando hoje. O homem, muitas das vezes, quando vai num recinto desse, onde há um acúmulo de pessoas, a maioria vai ali, muitos vão ali, não é para ter um aprendizado dos altos céus. Vão ali para ouvir um cantor, para ouvir um pregador famoso, e muitas das vezes até aqueles que estão torcendo a palavra, mas não, Jesus ele ensinava a verdade. Aquilo que ele deixou para nós, que nós nos esforçamos para fazer de acordo com a sua vontade, nós fazemos isto também. Nós nos esforçamos para falar somente a palavra da verdade. Então, ter com ele. E assentando-se, os ensinava. Então, ele tinha esse prazer que nós também temos de estar esclarecendo algumas coisas acerca do reino dos céus. Nós nos sentimos muito alegres quando temos esta oportunidade de ensinar a verdade. E no verso 3 diz o seguinte: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Então,
Era um pecado que Moisés tinha deixado, que era um pecado digno de morte. Aquela pessoa seria apedrejada até a morte. Mas ele deixa uma lição maravilhosa para nós, porque muitas das vezes nós acusamos aquele que está em nossa frente e muitas das vezes com da mesma culpa que nós temos. E aqueles escribas e fariseus, como eles tinham a obrigação de estar ali fazendo a vontade de Deus, ensinando a verdade, ensinando o povo a se desviar do pecado, não, eles procuravam era um meio para acusar o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus. Então eles, apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adultério. Ela foi apanhada adulterando. E aí eles tentam acusar Jesus dizendo o seguinte: e na lei, eles eram conhecedores da lei, apesar de não vivê-la, mas eles eram conhecedores. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que disse? Aquele que deixou a lei, mandar que apedrejasse, e você, o que vai fazer? E Jesus não respondeu nada. Ele fez o seguinte: isto dizia eles, tentando para que tivessem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. A Bíblia não diz o que ele escrevia. Muitas das vezes nós supomos algumas coisas que, já que ele fez aquela pergunta, com certeza ele estava ali, com certeza não, a nossa intuição é que ele estava ali escrevendo na terra a prática do pecado daquele povo. Então, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele quem dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. É aquilo que nós acabamos de falar. Todas as vezes nós estamos condenando alguém numa falha que nós estamos cometendo. E aqueles escribas e fariseus que foram ali com a má intenção de querer pegar Jesus em uma controvérsia, eles foi envergonhado, porque Jesus, praticamente sem dizer muitas palavras, eles simplesmente abaixaram a cabeça e voltaram para os seus lugares. E no verso 8 diz o seguinte: e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até o último. Por que começar pelos mais velhos? Na certa, eram aqueles que já tinham cometido tantos pecados e Jesus levou eles à reflexão daquele ato terrível que eles estavam cometendo. Aí ele vira para a mulher e diz o seguinte: endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Acusadores, ninguém te condenou? O maior ensinamento vai ficar nestes 2 versículos para nós hoje, nesta curta mensagem. Diz assim: e disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peque mais. Então, por que eu disse que o maior ensinamento viria agora para nós?
Primeiro, como nós vamos acusar alguém se nós estamos cometendo a mesma falha? Vamos dar alguns exemplos. Poxa, nós vemos que fulano ali é um fofoqueiro que fala da vida de todo mundo. Será que eu não estou fazendo a mesma coisa do que ele? Com falácias impróprias para que eu possa estar acusando alguém? E Jesus, ele chama a atenção disto. Se você não tiver pecado, pode. E outra coisa muito interessante é quando ele diz, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Então, no verso 11, no último versículo, ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Por que ele diz isso? Porque ele era o único que tinha condição de apedrejar aquela mulher, porque ele não cometeu pecado. Nunca ninguém pegou ele em adultério e nunca ele adulterou com ninguém para poder ser acusado, ser apedrejado. E tantas vezes eles tentaram fazer isto com o próprio Jesus. Falou, nem eu também te condeno. Mas o maior dos ensinamentos é esse. Porque não é aquele que uma vez salvo, salvo para sempre, não. Ele disse, olha, vai-te e não peques mais. O final do versículo é todo o ensinamento que nós precisamos. Um dia nós reconhecemos que Jesus é o nosso perdoador. Então, por que? Se eu confessei os meus pecados, então para que eu vou continuar pecando? Eu vou estar abusando do próprio Jesus? Jamais. O que eu tenho que fazer? É claro que eu vou, enquanto eu estou nesse corpo dividido entre carnal e espiritual, eu vou conseguir escorregar algumas vezes, mas eu tenho que esforçar para não acontecer isso. Porque Jesus, ele podia apedrejar e falar só, nem eu te condeno. Mas aí ele deixa a última palavra para aquela mulher e para mim e para todos aqueles que ouvirem esta palavra. Vai-te e não peques mais. Então, esta palavra ela tem uma ligação muito grande com o 3 deste mesmo evangelho, capítulo 3, quando é aquela conversa de Nicodemos com Jesus. Quando Jesus chama ele para nascer de novo, ele não conseguiu entender. E ali, quando alguém é perdoado, ele ganha a grande oportunidade de entrar na verdadeira vida, porque essa vida transitória é uma vida para nos dar uma oportunidade de um conserto e voltar a ser herdeiro da verdadeira vida, que é esse gozo eterno para com o nosso Deus. Para vivermos eternamente em alegria, em bonança, num corpo glorificado, não vai ser mais esse corpo de carne, vai ser um corpo glorificado, o qual não vai nunca mais adoecer, nunca mais vai morrer. É algo simplesmente maravilhoso, que eu tenho certeza que qualquer pessoa que poderia ter a maior riqueza deste mundo, que ele daria tudo em troca deste benefício. Mas só que tem que não estar à venda. É para aqueles que verdadeiramente acreditarem e conseguir herdar do próprio Filho de Deus esta bênção e ganhar este benefício da vida eterna. Mas para isso temos que seguir este conselho. Olha, não sai por aí pecando mais não, para com isso, porque isto vai te condenar, vai te levar à morte eterna, que é simplesmente algo pior do que esta morte que nós conhecemos. É algo que você vai ser consciente que vai sofrer
em um ais e um ranger de dente eternamente. Senhor Deus, nós encerramos esta mensagem desta manhã falando neste assunto. É algo de muito maravilhoso e precioso para que nós possamos estar nos esforçando cada vez mais no nome do Senhor Jesus. Amém.